Bom, família, nós temos um demônio infiltrado na turma do Makoto. No caso, vai ser o primeiro contato que ele vai ter de muitos aí com os demônios, tá ligado? E o Lime também desapareceu no final das contas. Estão rolando vários experimentos aí, parece que os semi-humanos estão desaparecendo da cidade por culpa de uma certa pessoinha. O Lime foi quem o Makoto confiou para poder investigar tudo isso que está acontecendo. O problema é que isso aí acabou, né, de uma forma que não era para ter acabado, né? O negócio foi totalmente ruim. Então já prepara a tua pipoquinha, prepara o teu suco, porque refrigerante aqui a gente não gosta, né, faz mal, então bebe aquele suquinho, aquela água natural e vem comigo, cara, que a gente vai ter aquela análise completa, firme e forte que a gente sempre tem aqui no canal do episódio de Tsukimichi. Vamos que vamos. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui do canal. E família, olha só, Makoto tá cada vez mais evoluindo na história, o tempo tá passando, as coisas estão mudando, ele tá evoluindo muito como professor, tá evoluindo muito o mundo de Azora e tal, mas a gente teve uma grande surpresa agora, porque o que acontece? A Tomoe trouxe um relatório pra ele, né? Que meio que as coisas começaram a mudar por causa do portal dele. Era meio que uma descoberta intrigante, né? A jornada do Makoto pelo mundo no geral, utilizando os portais da névoa, estava de alguma forma influenciando o clima em Azora. Tava tudo chuvoso, o clima tava ruim, pode ocasionar tempestade ou alguns outros desastres naturais. O Shiki, que estava participando disso daí, até pensou sobre algumas coisas que poderiam, né, ter ocasionado por conta dessa descoberta, considerando como mudanças drásticas de temperatura no clima, o que a gente comentou agora, tá? Devido às ações do Makoto. Enquanto a Tomoe e o Shiki se aprofundavam nessa discussão mais técnica do que podia acontecer, o Makoto começou a refletir internamente sobre essa revelação. A ideia de que simplesmente viajar poderia alterar o clima deixava ele um pouco perplexo, especialmente considerando alguns fatores como latitude, longitude e outros elementos naturais que são conhecidos por determinar o clima. A possibilidade da presença dele, que pudesse causar o desconforto climático na cidade acadêmica apenas por ele estar lá, adicionava uma camada extra de preocupação no Makoto por agora. Então ele sugeriu a instalação de uma barreira da névoa como medida temporária para que não acontecesse nada disso e os habitantes de Azora não sofressem. Só que a Tomoe rapidinho descartou essa ideia, jogou pro lado. Ela priorizou, na verdade, a investigação das causas subjacentes disso tudo. O Shiki concordou, apontando a grande importância de não interromper o uso dos portais da névoa, né, dada a conveniência e a ausência de problemas sérios até o momento. A conversa, então, voltou para outras coisas, os métodos da investigação. A Tomoe propôs alguns testes envolvendo vários portais, né, sem eliminar completamente os rastros, e determinar toda a influência sobre esse clima. Apesar das curiosidades e da autoaversão ali expressa pelo próprio Makoto durante isso tudo, diante dessa situação perigosa que os portais representavam, ele reconheceu que realmente tinha uma necessidade de confiar na Tomoe nos planos dela. Então a Tomoe planejou posicionar guardas perto dos portais e limitar temporariamente o acesso de aventureiros, enquanto o Makoto estava expressando uma certa preocupação com essa própria necessidade dele mesmo contribuir mais ativamente para essa investigação. A Tomoe e Shiki então tranquilizaram ele, destacando que o impacto disso tudo foi positivo, né, dos esforços do Makoto na ampliação de conhecimento, principalmente através dos livros trazidos em Azora que ele está trazendo da biblioteca que a gente já viu nos outros episódios. A conversa então brevemente foi tocada numa outra questão, dos frutos que estavam dando em Azora. Experimentos anteriores com semente, levando algumas questões sobre os impactos inesperados e às vezes até problemáticos para essas coisas aí. A gente já viu acontecer algumas coisas, como por exemplo o excesso de banana. Pô, é muito engraçado essa parte, mas calma, não vamos pular etapas. O que ele tá falando aqui, esse diálogo deles revelou que tem uma certa complexidade de você gerir um mundo como Azora, mas também tem desafios contínuos enfrentados ali pelo Makoto e pelos seus aliados na busca de equilíbrio, né, de tudo. E depois ele recebeu o pedido da Guilda dos Aventureiros para poder investigar as coisas, né, do que estava acontecendo com o pessoal que estava desaparecendo, o Makoto e a sua equipe acabaram deparando com relatos muito estranhos sobre parte da Terra que se tornou mais árida, muito rápida, enquanto o poder mágico dos arredores começou a enfraquecer. Isso começou a preocupar ele. Quando ele foi investigar, eles descobriram um broto de macieira, o qual estava sugando consideravelmente os recursos do mundo para poder crescer.
e esse fenômeno lembrou eles de alguns problemas causados por culturas modernas que esgotavam muito rápido o solo, né, coisa que a gente vive aqui na Terra. Só que numa escala ainda mais grave do que essa, ali estava só começando. Então, conversando com os moradores de Azora, eles decidiram limitar a distribuição de frutas para evitar mais danos, mesmo que não tenha proibido completamente o consumo dessas frutas. O Makoto se lembrava de um experimento conduzido pelo Shiki lá na academia e começou a pensar, né, e falar dos resultados desse experimento. E eles descobriram que os frutos de Azora possuíam efeitos muito positivos na saúde dos moradores. No caso, não era um fruto comum que faz bem à saúde. Eles aumentavam a força e o poder mágico de cada uma das pessoas. Isso também foi algo que não foi totalmente explicado no anime. Depois de testar isso aí nos Humans, constantemente viu que essas paradas também funcionavam como itens de melhorias de status para eles. Só que o Shiki observou que os efeitos variavam entre diferentes raças, como os Humans apresentavam um aumento mais significativo em comparação aos orcs ou aos lagartos. Reconhecendo o potencial perigo dessa descoberta, eles concordaram em manter os efeitos das frutas em segredo, justamente para não cair em mãos erradas, né? Alegava que o talento natural estava em desenvolvimento das pessoas, era mais fácil dizer isso. Apesar de algumas preocupações do impacto das frutas, a investigação sobre o clima em Azora tomou prioridade nessa parte, mantendo o Makoto muito mais ocupado na região, tipo, ele ficou lá mais tempo do que ele previa. Com a ajuda da Tomoe, eles conseguiram estabilizar o clima, ajustar os portões, que a Tomoe tinha falado, né, que iam ser utilizados pelo Makoto, e no meio das tarefas diárias o Makoto também lidou com algumas solicitações para aceitar novos alunos nas palestras dele no colégio, né, atuar como um assistente em outras disciplinas também. Quando ele foi lá revisar os pedidos junto com o Shiki, que é o que eu falei, ele já voltando de Azora, né, acontece que ele já tinha visitado tudo lá. Azora também não foi mostrado completo, mostrou a parte dele conversando com a Tomoe e tal, mas ele visitou a parte das macieiras, ele visitou os anões, que já fazia tempo que ele não visitava, mas assim, não que tenha mudado a história, não mudou, tá? Isso aí não ia fazer a mínima diferença se eles colocassem no anime, mas eles cortaram essa partezinha e foram direto para os pedidos, onde ele encontrou lá o nome das duas filhas do Rebrand, a Shiv e a Yuno, né? Indicando que elas estariam retornando para a academia em breve e estariam relativamente na turma dele. Ou seja, ele acabou decidindo adaptar sua palestra para poder receber essas garotas. O Makoto ele se preparou para um dia agitado que estava se aproximando. A irmã mais velha, Sif, é a que tem 19 anos e era conhecida pelas suas habilidades mágicas especializadas nos elementos da terra e do fogo. Uma combinação muito rara e muito poderosa nesse mundo. Além disso, ela também tinha uma proteção divina de um espírito no elemento da terra dela, o que indicava um potencial significativo para o seu desenvolvimento futuro, com a orientação do Shiki com a magia da terra. E a irmã mais nova tem 15 anos e estava se destacando justamente pelo uso do arco e de lanças. Uma escolha até meio incomum, né, de armamentos. Pô, assim, talvez uma abordagem mais versátil para um combate que ela tenha, porque ela pode lutar tanto corpo a corpo quanto à distância. E acho que essa cabe mais pro Makoto, né, porque ele também é o especialista em tiro com arco. E a magia especial dela ainda era nível básico, mas era focada principalmente em feitiços de aprimoramento, indicando uma certa estratégia como um suporte potencial para os seus aliados. O Rebrandit, que era um grande colaborador, ele tinha decidido que as duas seriam aceitas sob a tutela do Makoto, considerando as suas habilidades compatíveis com os requisitos e não vendo problema em misturar os assuntos pessoais com profissionais. Beleza. A terceira estudante também, que tinha mais uma que tinha chegado, era de um país vizinho do Império de Gritônia. Ela estava buscando algumas habilidades novas, assistindo várias aulas, e como uma bolsista nesse lugar, na academia, ela tinha uma determinação mais aprimorada, era muito evidente. Só que teve uma possibilidade aí de que as aulas não atendessem às expectativas dela ou necessidades dela. Então assim, aconteceu um outro encontro com um outro professor, onde eles começaram a conversar e discutir um fornecimento de medicamentos para as feridas, né, dadas para os alunos dele, porque ele falou, os meus alunos práticos aqui, acontece que eles voltam de férias e ficam um pouco mais feridos e tal, e a companhia Kuzunoha, conhecida justamente pelos produtos eficazes, a gente já falou disso aqui muitas vezes, o Makoto começou a vender muito produto barato e muito bom, ela foi solicitada para fornecer cerca de 10 unidades desse medicamento, como uma medida preventiva para os alunos durante esse período. Bom, durante a aula, as irmãs Rebrand e a nova estudante, Karen Frost, que foi a que se apresentou, foram introduzidas, começaram a falar com os novos alunos. Sif e Yuno Rebrand compartilharam uma semelhança física notável, apesar de elas terem estilos diferentes, né, abordagens um pouco diferentes. E a Karen, por outro lado, se apresentou como uma estudante transferida, sem nenhuma especialização particular. Só que os alunos ali ficaram meio curiosos, né, por conta das reputações das duas irmãs Rebrand. Era uma novidade para eles, né, ver elas do jeito que estavam.
Mas a aula seguiu, tivemos as apresentações delas, e aí o Makoto estabeleceu duas coisas diferentes. Aprendizado em conjunto do grupo de alunos que já estava, que era um incrível encontro com o Homem-Lagarto agora, que eles iam lutar, né? Desencadeando uma série de eventos educacionais para eles, com a supervisão desse personagem, né? Inclusive a galera, os alunos já estavam interessados nesse Homem-Lagarto, na invocação do Makoto e tal, apesar deles a gente saber que era um morador de Azora, um dos caras que o Makoto já treina lá, né? Tem muita gente que treina pra ser guerreiro lá em Azora, mas tudo bem, ele chegou e falou pro cara lutar com tipo 20% do poder e tal. Então assim, a importância dos alunos para essa coisa, para esse teste, era analisar o desenvolvimento pessoal das habilidades de combate de cada um, como que eles iam se portar, né? Inclusive, assim eles conseguiriam tirar proveito do que eles falharam, uns vendo até os outros, entendeu? Dá pra eles se ajudarem e ver no que eles falharam nisso daí pra melhorar o combate depois. Makoto até que, por mais que ele não era pra ser um professor, ele tá sendo um ótimo professor nessa história, tá ligado? Bom, eles sempre buscavam por informações adicionais. Então a preparação foi meticulosamente planejada, com as instruções claras sobre o nível de força pra ser empregado nisso daí, e sinalizando uma intenção de aprendizado através desse desafio, sem comprometer a segurança das crianças não, tá? Enquanto essa batalha se desenrolou, uma discussão paralela sobre objetivos de aprendizado para os novos alunos foi mostrada, evidenciava uma abordagem um pouco diferente, focada no tanto de força quanto as fraquezas dos alunos novos eles poderiam mostrar para o Makoto, adaptando as necessidades individuais de cada uma das 3 alunas. A ênfase era o seguinte, foi colocada, lógico, na aplicação prática e na tomada de decisão rápida, essencial justamente para situações de combate reais. Você precisa ser rápido para lutar, você precisa, entendeu? Fazer as coisas com sucesso e com certeza. Então elas foram lutar direto com o mentor delas, com o Makoto, que ia dar os feedbacks dele, todas as tarefas adicionais, mas justamente para o desenvolvimento. A dificuldade em ajustar muito rápido as técnicas e estratégias, né, conforme o que o Makoto falava, foi reconhecida como parte do processo de aprendizado de cada uma. Elas refletiram, inclusive, uma dura realidade dos combates reais, porque o Makoto falava: você é muito fraca, você está fazendo isso errado, tá atacando a flecha ruim, vou queimar isso, não quero nem saber, entendeu? E assim, ele começou a avaliar cada uma com a ação que ela estava tomando, as decisões que elas estavam tomando e tal, visando identificar áreas específicas que elas precisavam melhorar. E a capacidade, lógico, de adaptar e combinar habilidades mágicas em cooperação especialmente valorizada das meninas ali. Que no caso a gente não tá falando só de habilidade individual, mas sim do grupo. O resultado do treinamento, apesar de ter sido um treinamento mais severo, foi apresentado como uma oportunidade valiosa para elas, tá? Beleza, elas ficaram muito felizes em saber que precisavam se desenvolver muito. E assim, a luta com os Homens Lagartos também terminou. Makoto depois chegou lá, viu que os caras estavam cansados e mandou eles analisarem o que eles tinham que analisar. Depois ele foi embora. E aí o Shiki observou os alunos, né? Viu a galera toda desapontada com o que aconteceu lá e viu o desempenho deles meio fraco contra o Homem-Lagarto na névoa, que não estava à altura do esperado, e isso deixava eles refletindo um pouco sobre a própria conduta deles. Mas é aí que ele percebeu que ele tinha sido muito tolerante em relação às suas avaliações, especialmente depois de ver como os alunos foram facilmente derrotados. Enquanto isso, o Makoto esperava pela Karen, porque ele chamou a Karen para falar com ela em outro lugar. E aí, quando eles chegaram lá, eles começaram a conversar. Naquela calmaria antes do almoço, o Makoto não tinha certeza do que esperar da conversa, só que ele estava preparado para descobrir mais sobre essa jovem que tinha se infiltrado na academia. Ele já sabia que ela não era uma humana. Assim, quando ela chegou, ele falou pro Shiki, ele olhou para ele e falou: e aí, Shiki, tá ligado, né? Eles já sabiam. Quando a Kari finalmente admitiu que ela não era quem ela dizia ser, o Makoto viu diante dela, viu que ela era Rona, só que ele não sabia que era Rona, né? Quem veio e falou foi o Shiki. Ela é um general demônio. A situação ficou mais tensa quando o Shiki interveio lá, interrompendo toda a intenção assassina da Rona, abrindo espaço para uma possível negociação entre eles, o que aliviou as coisas. Porque eu acredito que se a Rona fosse pra cima do Makoto, cara, tadinha dela, né? Eu acho que ela ia de vala, mal entrou na história, já ia estar indo embora, porque o Makoto é diferente dos outros heróis, isso aí a gente não pode esquecer. Mas o Shiki já conhecia a Rona do passado, o que indicava que ela não era uma ameaça tão desconhecida assim para eles. Apesar da surpresa do perigo iminente, o Makoto e o Shiki estavam prontos para lidar com essa situação e descobrir mais sobre os planos da Rona, todos os seus companheiros, o que os demônios estavam querendo fazer ali dentro da Academia Hostguard, e um ambiente marcado pela tensão começou a aparecer. Então eles resolveram almoçar juntos para conversar sobre tudo. Shiki foi lá, sentou e tal, estavam conversando, a cena, eles meio que brigaram um pouquinho ali, né?
Só que ainda assim, irritada com o olhar do Shiki, a Rona suspirou com tudo e eles começaram um almoço em comum. A conversa deles girou em torno, primeiro, da companhia Kusunor, uma loja de variedades recém-inaugurada lá como uma filial em Tsaig, indicando inclusive a surpreendente coleta de inteligências da companhia, superior até mesmo às outras nações que conheciam. A Rona, de uma forma provocativa, até explorava toda essa discrepância entre as imagens transmitidas pelo Makoto em comunicação e escritas pela presença física dele. Mesmo que o Shiki expressasse um certo descontentamento com a escolha da comida da Rona e tal, acusando ela de canibalismo por escolher os itens diferenciados lá, a tensão entre o Shiki e a Rona ainda era palpável, né? Até porque eles meio que... O Shiki foi muito enganado por ela no passado, então eles tinham uma incompatibilidade ali um com o outro. Mas as coisas continuaram. O Makoto ele tentou mediar a situação, ofereceu mais comida para apaziguar os ânimos deles e a conversa acabou se desviando dos interesses da Rona na companhia Kusunor, questionando a possível associação com a nação de Aion. Ao que o Makoto respondeu que negava qualquer afiliação, seja com humanos ou qualquer demônio. Ele não tem afiliação com ninguém. Ela até ficou meio, tá, como assim você não tem afiliação com ninguém? Bom, aí foi o que ele respondeu. Cara, olha só. É o seguinte, existem humanos hoje que estão apoiando os demônios. Você pode simplesmente escolher não ser afiliado a ninguém e ele tá ali se colocando de forma neutra na história. Então ela ficou surpresa com a independência do Makoto. Mas, no final das contas, a conversa foi interrompida depois por uma advertência do Shiki, alertando sobre possíveis consequências de uma associação mais íntima com o Makoto, insinuando que a Rona estava meio equivocada, né, em querer saber muito sobre o Makoto. Então começou a aumentar a tensão deles de novo e eles ficaram meio que numa postura ali meio defensiva, né, o Makoto com o Shiki e tal. Bom, depois disso, né, terminamos essa comida, vamos para um outro lugar onde o Makoto foi ali ver as cargas dele e tudo mais, junto com as garotas lá da empresa, e o Lime apareceu, agora muito diferente do que antes, logicamente. Ele já tinha aparecido diferente pra gente, mas ele parece até que tá mais bonito, cara. Pô, até o Makoto achou. Bom, foi lá que o Makoto sabe que ele é, lógico, discípulo da Tomoe e pediu pra ele investigar as coisas que estavam acontecendo por causa do pedido da Guilda de Aventureiros. Prontamente ele aceitou para investigar e saiu do lugar. E acompanhado praticamente pelas duas lá, né? A Aqua e a Ares, que se juntaram a essa investigação também. E o Shiki, quando encontrou com o Makoto de novo, ele falou, pô, tenha cautela em relação ao que a Rona fala. Tipo assim, não acredita em tudo que ela fala não, pelo contrário, desacredita de tudo, tá ligado? Só que o Makoto já sabia, ele falou pro Shiki, ó, fica de olho nela, a gente não pode deixar ela escapar não e tal. E ele falou, já tô de olho, fica tranquilo que eu já tô olhando nisso tudo. Ela é alguém que normalmente não tem lealdade, principalmente por ser um demônio, né, cara? A gente sabe como é que é. Nessa conversa eles até tiveram algumas coisas na novel falando sobre a forma do Lorde Demônio, que era o principal lá, né, que também não falou muito no anime sobre ele, mas que também não faria muita diferença na história. Depois disso, Makoto foi visitar as irmãs Rebrandt, foi muito legal, né? Elas receberam buquê de flores, os presentes e tal, ela mostrando pra eles que realmente elas mudaram, teve um gesto diferente, mas ainda assim tem aquele fundo lá, né, cheio de ódio, né, que o Makoto teve vários momentos de comédia, principalmente sabendo que elas falaram lá com o Rebrandt, né, acabaram com o pai porque ele queria registrar as coisas todas, enfim. Elas tiveram ainda profunda gratidão, expressaram gratidão pelo Makoto ter salvado a vida das duas, oferecendo inclusive ajuda pra ele futura se ele precisasse. É aquilo, mano, plantar o bem pra colher o bem. E o Makoto pediu a elas pra simplesmente viver as vidas com felicidade, com forma de um pagamento pra ele. Ele queria que elas ficassem super felizes e prosperassem, né, pessoalmente as outras duas. Depois disso, as coisas começaram a ficar um pouco mais tensas, né, porque o Lime, ele foi pra lá investigar as coisas todas, começou a descobrir algumas coisas esquisitas, ele achou um lugar onde tinham algumas coisas ali que pareciam já estar mexidas e serem recentes. Só que, ao mesmo tempo, a gente também viu a cara daquele professor que buscou algumas coisas do Makoto. Parece que ele está tramando alguma coisa. Será que ele estaria junto com Ruth ou não? Eu sei que a Ruth apareceu finalmente nos episódios e quem encontrou com ela foi o Lime. Só que o problema é que depois disso o Lime não voltou, ele simplesmente desapareceu. A gente não sabe o que aconteceu com ele. E aí o Makoto perdendo esse contato com ele, é onde ele vai começar a investigar para querer saber o que tá rolando, meu amigo. Mas isso aí é uma parada que vai ficar para os próximos episódios, que a gente vai acompanhar com certeza aqui. Agora a história tá começando a ficar mais interessante. Tá aparecendo aí, para quem não sabe, quem é a Ruth quiser saber, antes de aparecer e ter toda a explicação, eu já fiz um vídeo específico aqui no canal. Você pode assistir, vou deixar a playlist aqui, ó, aqui embaixo.
tem a playlistzinha aqui, você clica, assiste aí, mano, que você vai, tenho certeza que você vai gostar. Ruth é uma mulher que vai fazer muita diferença, mulher barra homem barra dragão, que vai fazer muita diferença nessa história, tá? Finalizamos por aqui, completamos mais um review completaço dessa temporada, mais algumas explicações aí pra valer desse episódio, né? Eu tô muito feliz de estar trazendo pra vocês muitos episódios aqui de Tsukimichi, cada reviewzinha mais completa do que a outra, e começar a encaixar as pecinhas do quebra-cabeça, né? Que logo logo a gente vai estar com esse quebra-cabeça montado pra falar muito mais da história. Ainda bem que vão ser 2 arcos seguidos, teremos 20, 24 ou 25 episódios de Tsukimichi pela frente. Tem muita coisa pra gente falar ainda, galera. Eu conto com você aqui no canal pra acompanhar isso tudo. Por isso que eu sempre falo, é muito bom você se inscrever aqui no canal, você ativar o sininho, porque assim você fica por dentro de tudo. De reviews, de curiosidades, de histórias a mais, porque eu trago muita história a mais aqui. Vocês nunca vão faltar informação aqui, beleza? Eu agradeço muito a você que tá se inscrevendo aí, que tá mandando o sininho, tá deixando o seu like. E eu te vejo no próximo vídeo, hein? Aquele forte abraço, beijo no coração e até a próxima. Valeu!